você passa a perceber que existe um convite para ir além daquilo que você conhece. A gente começa a se incomodar consigo, sabe? Não sei se você já passou por isso. E é um processo violento. Simbora, minha gente, bora papiar. Me diz aí, você se acha uma lagarta ou uma borboleta? Papo esquisito, né? Mas eu vou te explicar qual é essa ideia, né? Esse simbolismo de lagarta e borboleta. Por toda palavra, a gente vê que Deus ele gosta de usar o simbolismo, que em vários momentos para expor aquilo que ele quer ali para que se entenda a intenção e o desejo dele, enfim. E houve um momento na minha vida em que eu estava vivendo um processo já há um longo tempo, né? Caminhando ali, capengando, mas continuando. Lá em 2022, eu estava indo naquele dia para um chá de mulheres e enquanto eu estava no caminho, o Espírito Santo me perguntou: como você está se vendo? Porque eu estava cheia de expectativa e coração acelerado, estava ansiosa. E eu tive a visão de uma borboleta saindo da crisálida naquele momento. E eu imaginei que era como se Deus estivesse dizendo assim: você está pronta, borboleta, voa! Mas na verdade era um vislumbre do futuro. Porque eu estava como lagarta. Já vamos entrar explicando essa temporada de lagarta. A lagarta, ela é o quê? Ela é um bichinho que come, né? Se arrasta, parece que tem dificuldade de se locomover, né? Aquela coisa assim. E ela vai mordiscando as folhas e deixa um estrago por onde passa, né? Normalmente, porque ela mordisca uma folha que às vezes nem termina uma e sai, aí vai mordiscar outra ali. E ela vai comendo até que chega um momento em que ela não se aguenta mais, momento em que ela precisa parar e viver uma transformação. Nesse momento, tudo aquilo que ela comeu, isso se tornou uma matéria-prima dentro dela, que é aquela seda que ela vai usar para construir o lugar de transformação dela. A tal da crisálida ou pulpa, eu prefiro crisálida, eu acho mais bonito. E levando para a nossa vida espiritual, a fase lagarta é quando a gente tem essa fome, essa sede de algo que a gente nem sabe o que é, mas a gente vai e começa a ler a palavra, começa a estudar a palavra, começa a ouvir pessoas que ministram sobre a palavra e a gente tem fome, a gente quer mais, a gente quer mais. E é tudo para si, né? Tipo, não, o que eu preciso, o que eu preciso. O nosso interior, ele tem uma fome e uma sede de uma forma que a gente não consegue mensurar e não consegue entender o porquê dessa necessidade. E a gente vai seguindo a vida até que chega um ponto em que a gente começa a se incomodar consigo, sabe? Não sei se você já passou por isso. Mas você começa a não concordar mais com a forma como você procede. Você começa a ver que existem coisas em você que precisam ser transformadas. E você começa a buscar em Deus essa transformação. Você começa a expor isso a Ele. E aí vem aquela oração de arrependimento e coração quebrantado e tudo mais. Quando a gente chega nesse estágio, é aquele estágio onde a lagarta já deu o que tinha que dar e ela precisa buscar um lugar de retiro, um lugar seguro onde ela vai construir o lugar de transformação dela. Quando ela chega nesse lugar, começa essa construção, isso leva um tempo também, tudo na natureza leva um tempo e isso a gente pode levar para a nossa vida, considerar também os nossos processos dessa forma, tudo leva um tempo. E ela constrói aquele lugar. Nisso, eu vejo quando a gente descobre o segredo de estar a sós com Deus. Quando a gente descobre que o nosso tempo devocional, o nosso secreto, que a gente busca aquela proposta de Mateus 6,6, né? Quando Jesus fala, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto vai te responder. Quando a gente começa a descobrir o prazer de estar nesse lugar, você cria as oportunidades para estar nesse lugar, para buscar intencionalmente, e é uma busca pessoal e intransferível. A gente sempre busca referências, a gente sempre se alimenta ministrações, né, que outras pessoas fazem e tudo mais, mas existe algo precioso que a gente encontra no lugar secreto com Deus, quando você abre a sua Bíblia e você começa a procurar revelação do céu para a sua vida. Então você abre e fala, Senhor, fala comigo. E você tá ali, só você e Ele.
E a palavra começa a se descortinar na sua mente. Você começa a entender algumas coisas e trazer para a sua vida, aplicar na sua vida. Isso é um tempo de revelação. E isso é esse tempo de crisálida ali, dessa construção deste lugar de transformação. E é um processo violento. Eu ouvi até uma vez que nem toda lagarta sobrevive ao processo de metamorfose, de sair ali daquela crisálida, porque o processo ali dentro é violento. Imagina, entra aquele bichinho, né, gordinho ali e tal, e sai uma borboleta. E o que é liberado ali dentro para que aconteça essa transformação? E se você traz isso para sua vida e você começa a ser conduzida para esse lugar onde você vai ser confrontada nas suas emoções, você vai ser confrontada na sua forma de ver as coisas, de reagir à vida, você passa a perceber que existe um convite para ir além daquilo que você conhece, que existe algo, uma proposta a mais daquilo que já é confortável para você, entre aspas, né? Porque existem muitas coisas que a gente coloca como sendo um lugar de conforto e na verdade é só uma questão de estou acostumada com isso, né? Estou acostumada a sentir assim, medo, eu já estou acostumada. Ficar ansiosa faz parte de mim, eu sou assim. Mas nesse lugar de transformação, Deus começa a te trazer revelação a respeito do plano original para a sua vida. E Ele começa a te trazer palavras que falam de uma nova vida em plenitude, onde você não vive ansioso, mas que você pode entregar toda essa ansiedade diante dele. Confiar que Ele está cuidando de todas as coisas. Desfrutar de uma paz que não tem explicação. E nesse momento é um deserto. É um tempo de fornalha e deserto intercalado ali. Certa vez Deus usou uma filha para falar comigo e isso eu trago no meu coração. E eu sempre compartilho porque eu entendo que é a forma como Ele faz com todos nós. E eu estava num momento muito difícil e Deus a usou ali para falar, olha, eu sei que está doendo, mas eu não posso pular etapas com você. É no fogo que eu extraio o que existe de mais puro em você. Tá doendo, sim, mas você vai conseguir porque eu estou com você. Então, nesse lugar de ser refinado, de expor toda essa impureza, a gente vai ser confrontado com a gente mesmo, sabe? De descobrir certas coisas. Falar assim, meu Deus, que vergonha disso. Para mim era tão normal, mas hoje eu não quero mais ser assim. Eu quero mudar isso. Como é que eu faço? E nesse lugar de transformação, Deus vai nos limpando dessas impurezas. Então é um lugar de confronto onde você vai abrindo mão de ser aquela lagarta, onde você vai se convencendo pouco a pouco de que, poxa, eu entendi como eu era, mas não quero mais ser assim. E aí você passa a buscar revelação, esse discernimento do céu para ser essa nova criatura. Tem uma palavra aqui em Oséias, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei ao seu coração. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, ou problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. É um convite de Deus para a gente ir nesse lugar, a gente é conduzida por Ele mesmo para esse lugar de isolamento. Mesmo que você continue convivendo com pessoas, mas existe um momento na nossa vida em que nós somos conduzidas a um processo onde só você e o próprio Deus sabe o que está acontecendo aqui dentro. E aí existe lá a palavra de Romanos 12, 2, que foi chave, assim, desde que eu comecei a entender que existia uma necessidade de transformar a minha vida. E essa palavra tem norteado o meu desejo de uma vida transformada. Minha mente já foi renovada muitas e muitas vezes, e eu já entendi que é uma necessidade constante e isso não tem fim. Então lá em Romanos 12, 2 diz o quê? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente,
para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse renovar da mente nos conduz à transformação. Então, passamos agora para a fase borboleta. Gente, como esse assunto ficou muito extenso, esse vídeo vai ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes. Então, nessa primeira parte a gente falou da lagarta e na segunda parte nós vamos falar da borboleta. Eu espero que você tenha gostado, que tenha abençoado sua vida, te impulsionado e encorajado. E a gente se vê na próxima. Um beijo, bora lá!